Bom, a gente então definiu o que é a derivada parcial de uma função em relação a x, y, z, uma função de 3 variáveis, ou uma função de 2 variáveis em relação a x e em relação a y. Tá? Bom, e o que seriam derivadas de ordem superior? Né? Seria derivada de segunda ordem, que nem a gente tem na função de uma variável, a derivada segunda. Qual que é a diferença aqui? Aqui a gente está trabalhando com derivadas parciais. Tá? Então a gente, por exemplo, a gente vai definir a derivada de segunda ordem em relação a x, que a gente denota assim, de uma função d2f dx2, mas também a gente tem o que chama de derivadas mistas, que seria, por exemplo, a derivada de segunda ordem, mas vou derivar primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra. Tá? Então, o que garante a ordem da derivada é o que está aqui. Ó. Quando a variável é a mesma, a gente denota assim, né? O 2 no expoente. Mas quando eu estou derivando em relação a uma variável, depois em relação a outra, aí aqui que vai dar a ordem da derivada, né? Ela é correspondente. Então, estou derivando uma, derivando duas. É a mesma que está aqui. Tá? Então, a gente precisa, primeiro, entender como que funciona isso, né? Como que eu faço essa derivada parcial. E depois, quais são as notações utilizadas. Tá? Nas notações, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque dependendo da notação, a gente calcula de um jeito ou de outro. Na verdade, não é a forma de calcular, é a forma de entender o que está escrito. Tá? Então, ó, vamos começar só com uma função de duas variáveis, depois a gente estende, tá? Mas é bem simples. Então, se eu tenho z igual a f de xy, uma função que possui derivadas parciais. E, né, como tem duas variáveis, então eu estou supondo que existe a derivada parcial em relação a x. Bom, essa função, isso aqui, me gera o quê? Colocar d x, d y aqui, xy. Essa função derivada parcial, por exemplo, a d(f) d(x), no conjunto onde ela possui essa derivada parcial, né, em relação a x, isso aqui, na verdade, é uma função de um subconjunto do R2 em R. Os pontos onde a derivada, essa função derivada está definida, é um subconjunto do R2. Então, bom, posso calcular as derivadas parciais da função. Vou chamar aqui, ó, g igual d(f) d(x). Isso aqui é uma função do subconjunto de R2 em R, essa função g. Então, ó, bom, vamos supor que exista, então eu posso calcular a derivada de g em relação a x. Mas quem que é a derivada de g em relação a x? É derivar em relação a x a derivada parcial da f. Isso aqui é o que a gente denota assim. Derivada parcial de ordem 2 da f em relação a x. A hora que eu ponho 2 aqui, significa que eu estou derivando parcialmente duas vezes. D(x), D(x). Mas também, essa função g, que eu chamei a derivada parcial de f em relação a x de g, eu posso derivar ela em relação a y. Né, nos pontos onde essa derivada parcial existe. Então, ó, usando essa mesma ideia, eu derivo parcialmente em relação a y essa função. Derivada parcial da f em relação a x. E no fundo a gente denota ela assim, ó. F. Bom,
Aí aqui, a derivada que eu faço primeiro, né, d ρ x, e a que eu faço depois, d ρ y, tá? Da mesma forma, a gente pode fazer para essa aqui também. Ó, se eu considerar, vou chamar agora de h, tá? Ó, h de xy igual derivada parcial da f em relação a y. Eu posso derivar esse h aqui parcialmente. Então, quem que é a derivada de h em relação a x, xy? É eu pegar, derivar em relação a x, essa função aqui, ó, da f em relação a y, xy. Ah, tá, aqui, ali eu tinha colocado xy. Derivada parcial de h em relação a y, ou ainda, né? Então fica d2f, d ρ x, d ρ y em xy. Então, o que a gente faz? Para calcular a derivada parcial de segunda ordem, a gente precisa calcular de primeira. Ó, posso derivar em relação a y, d ρ y, d ρ y, da f em xy. Isso aqui a gente escreve assim, derivada parcial de segunda ordem, d ρ x, d ρ y2, xy. Então, ó, para calcular uma derivada parcial de segunda ordem, na verdade eu calculo a de primeira ordem e depois derivo de novo. Bom, aí a gente pode derivar de qualquer ordem. Por exemplo, quem seria a derivada parcial terceira ordem da f d ρ x, d ρ y, d ρ x. Né? Como que a gente define isso? Bom, isso aqui é definido assim, ó. A gente deriva em relação a x. Essa aqui é a última que a gente faz. Ela vem, a última é sempre da esquerda, né? Com essa notação. É a derivada parcial de segunda ordem da f d ρ y, d ρ x. Que é aqui eu acabei de definir, né? Ó, essa aqui. Que ainda se eu quiser, eu estou fazendo o quê? Derivando em relação a x. Mas antes eu derivei em relação a y. Mas antes eu derivei a f em relação a x primeiro. Então, a forma de calcular ela, com essa notação, eu sempre vou derivando daqui para cá. Eu derivo ela primeiro em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a x de novo. Tá? Vamos fazer exemplo aqui para a gente ver. Aqui eu defino de qualquer ordem, tá? O procedimento é esse. Ó. Por exemplo, determine as derivadas de segunda ordem da função f de xy igual x² mais y² menos 2x mais 3xy mais e de y. Então, vou colocar uma de terceira aqui, tá? dx2 dy 3f dx3, por exemplo. Tá? Bom, então vamos começar. Se eu quero determinar de segunda ordem, eu vou ter que determinar primeiras de primeira ordem. Tá? Então, a primeira coisa, para eu determinar de segunda ordem, eu preciso da de primeira ordem. Como eu vou determinar todas, então eu vou precisar de todas de primeira ordem. Então, o que seria isso, né? Então, primeira ordem. Primeira ordem
derivadas parciais. Então, derivada da f em relação a x, aqui no ponto xy qualquer. Isso aqui são de primeira ordem. Então, vou derivar em relação a x, o y é constante. Tá? Então, derivada da soma das derivadas, diferença. Tá? Então, a derivada de x² em relação a x é a regra do expoente, baixa o expoente, 2x e diminuindo o expoente. Mais, a derivada de y em relação a x é zero, porque o y, na hora que eu derivo em relação a x, ele é constante. A derivada da constante é zero. Vou colocar aqui tudo, depois eu simplifico. Menos, a derivada de 2x em relação a x é 2. Mais, a derivada de 3xy em relação a x, então, quando eu derivo isso aqui em relação a x, o 3y é constante. A derivada de x em relação a x é 1. Então, fica 3y mais a derivada, bom, o y em relação a x é constante. Então, o e de y também é constante. Então, a derivada dessa constante em relação a x é zero. Então, essa primeira derivada aqui deu 2x menos 2 mais 3y. Agora eu vou derivar calcular de primeira ordem, tá? Então, a outra de primeira ordem é a derivada parcial em relação a y. Derivada parcial da f em relação a y. Tá? Um ponto xy. Agora eu vou derivar em relação a y. Bom, o x é constante em relação a y, a derivada é zero. Nem vou colocar lá. O y², quando eu derivo em relação a y, então a regra do expoente. Baixo 2y elevado a 1. De novo, aqui não depende de y, só depende de x. Como eu estou derivando em relação a y, isso aqui é zero. Derivada disso aqui é zero. Aqui, 3xy. Quando eu derivo em relação a y, 3x se comporta como constante. Então, 3x é da derivada, a derivada de y em relação a y é 1. Então, fica mais 3x. Mais a derivada de e elevado a y em relação a y é o próprio e elevado a y. Então, essas são as de primeira ordem. Então, para eu calcular de segunda ordem, na verdade, eu preciso da de primeira, porque aqui, no fundo, eu vou calcular todas, né? Eventualmente, eu não precisaria de todas, se fosse calcular só uma delas, tá? Ó, então, de segunda ordem, o que a gente tem? A derivada segunda em relação só a x, né? Então, ó, bom, isso aqui, posso até colocar no ponto xy, né? É sempre derivo em relação a x, derivada da f em relação a x aqui no xy. Que foi o que a gente acabou de calcular ali embaixo. Então, ó, vou derivar em relação a x. A derivada da f em relação a x é isso aqui, ó. Então, é o quê? 2x menos 2 mais 3y. Então, estou derivando em relação a x. Então, a derivada de 2x em relação a x é 2. Derivada da constante é zero. E lembra, o y se comporta como constante quando eu derivo em relação a x. A derivada de 3y em relação a x também é zero. Então, essa derivada aqui é 2. Derivada segunda de f. Agora, já derivei em relação a x, agora vou derivar em relação a y em relação a x. Tá? Isso aqui é o quê? Derivar em relação a y. Essa que a gente calculou, né? Derivada de f em relação a x. Então, ó, sempre que for calcular esse
tipo de derivada, é melhor reescrever ela dessa forma. Então, eu vou derivar em relação a y, essa derivada parcial em relação a x. Eu vou derivar em relação a y essa expressão aqui, ó, que é 2x menos 2 mais 3y. Agora eu estou derivando em relação a y. Quando eu derivo em relação a y, x é constante. Então, 2x é constante em relação a y, a derivada é zero. A derivada dessa constante também é zero. A derivada de 3y em relação a y é 3. Agora, a gente vai calcular as de segunda ordem em relação, usando essa aqui, né? Então, sempre, pareceu derivadas mistas, ou de segunda ordem que seja, né? Qualquer uma delas, coloca o que se tem que calcular. Vai escrevendo. Deixa eu só marcar essas duas aqui, que senão depois eu esqueço. Ó. Agora a gente vai calcular as outras duas que faltam, né? Então, E2 f dy2 xy. Então, eu vou derivar em relação a y a derivada parcial da f em relação a y. xy. Isso aqui é o quê? Derivar em relação a y. Essa função aqui, ó. 2y mais 3x mais e de y. Bom, isso aqui é o quê? A hora que eu derivo em relação a y, a derivada de 2y dá 2. Como isso aqui não depende de y, isso aqui é constante em relação a y, a derivada dele é zero. A derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y em relação a y. Tá? E a última que falta de segunda ordem é derivada mista, né? Isso aqui a gente chama de derivada parcial mista. Em xy, eu vou derivar em relação a x, vou derivar em relação a y, f de xy, que é o quê? Derivada em relação a x. Vou substituir a derivada parcial de f em relação a y, que eu já calculei lá. 2y mais 3x mais e de y. Agora, observe, esquece o anterior. A gente está derivando isso aqui em relação a x. Então, quando eu derivo em relação a x, como o y é constante em relação a x, 2y também é constante em relação a x. A derivada disso aqui em relação a x é zero. A derivada de 3x em relação a x é 3. E a derivada de e de y em relação a x também é zero. Então, a gente tem as 4 derivadas mistas. Tá? Bom, deixa eu só... Agora, faltam as de ordem 3, né? Não vou calcular todas, tá? Só aquelas duas que eu tinha colocado. O de terceira ordem. Eu só vou inverter aqui porque eu vou precisar de uma delas primeiro. Eu vou usar essa aqui, ó. Tá? Ó, vou inverter a ordem só do que eu tinha escrito. D3f dx3. Isso aqui é derivar em relação a x a derivada de ordem 2 em relação a x. Bom, eu inverti porque essa aqui eu acabei de calcular, né? Então, vou derivar em relação a x.
essa função aqui, ó, foi o que eu tinha calculado. D2f dx2 que dá 2. Tá? A derivada parcial de f em relação a x, de ordem 2, dá 2 que a gente tinha calculado. Então, a derivada dessa constante aqui é 0. A outra, eu tinha colocado para a gente calcular, na verdade a ordem 3 tem várias, né? Não tem só essas duas aqui não. Mas, a gente calcula duas só para entender como funciona. Derrom x2, derrom y em xy. O que é isso? Né? Eu vou derivar em relação a x. Aqui significa, na hora que eu escrevo isso aqui, eu tenho derrom x, derrom y. Tá? A derivada em relação a x, dessa aqui, ó. Derivada segunda em relação a x em relação a y, da f de xy. Tá? Isso aí é igual a quê? Vou derivar em relação a x. Essa aqui a gente acabou de calcular aqui, né? Ó. Deu 3, né? Então, essa derivada aqui também deu 0. Na verdade, foi consequência porque aqui eu tinha expoente baixo, né? Mas não necessariamente vai dar 0 uma derivada mista de terceira ordem. Tá? Bom, uma outra coisa que eu gostaria que vocês vissem, eu apaguei, mas a gente calculou aqui, ó, a gente calculou D2f de xy, derrom y, derrom x, isso aqui era 3 também, tá? Ele estava aqui, feito o cálculo dele aqui. Tá? Só para vocês compararem isso aqui com esse aqui, né? No fundo é esse que está aqui embaixo, né? D2, desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Ó, esse de cima aqui é 3, né? Ficou muito coladinho, né? Então, ó, essas derivadas mistas coincidiram. Observe que a forma de calcular é diferente. Porque quando a gente calculou essa aqui, primeiro a gente deriva em relação a y, depois em relação a x. Aqui é o contrário. Primeiro a gente deriva em relação a x e depois em relação a y. Tá? Na maioria dos casos, elas são iguais. Tá? Na verdade, tem um teorema que garante que essas derivadas parciais mistas aqui sejam iguais. Tá? Que é o teorema de Clairaut. Vou colocar ele aqui para vocês. As condições que eu preciso nas derivadas parciais de segunda ordem para que elas sejam iguais. Tá? Que aí você não precisa calcular as duas, né? Você basta calcular uma delas apenas. E aí também, o que acontece? Lá na frente a gente vai ver um teorema que envolve a matriz hessiana. E lá trabalha com essas derivadas mistas. Só que, conforme você calcula, vai dar uma ou vai dar outra. E é um determinante que, na verdade, vai dar o quadrado, vai ter um quadrado desse termo, somente se eles forem iguais. Né? Então, lá na frente a gente acaba usando um pouquinho esse teorema para justificar, garantir quando o ponto é máximo e no local o ponto de zero. Então, teorema de Clairaut. Não vou demonstrar o objetivo nosso aqui, mas a gente precisa saber quais condições que a gente precisa para ter essas derivadas parciais mistas iguais. Isso vale para a segunda ordem. Tá? Às vezes a gente pode aplicar também em outros cálculos. Dependendo, a gente pode usar, não precisa diminuir os cálculos. Né? Não precisa ficar fazendo os dois lados. Então, suponha que eu vou colocar em mais geral
porque ele vale para qualquer quantidade de variáveis. Tá? Suponha que as derivadas parciais mistas sejam funções contínuas, sejam definidas, né? Se ser contínua é só no ponto. Existam. Que as derivadas parciais mistas existam vou ter que fazer para duas variáveis, não vai ter jeito. Porque senão começa a restringir muito. Ó, suponha que z igual a f de xy possua derivadas parciais de segunda ordem eu vou colocar aqui uma vizinhança, tá? Pode ser um disquinho aberto de x0, y0, dentro de um ponto. E que estas as derivadas parciais de ROM d2f dy dx e d2f d ROM x d ROM y sejam contínuas em x0 e y0 no ponto, tá? Elas têm que existir uma certa vizinhança do ponto, derivadas parciais mistas, segunda ordem. Então elas têm que existir uma vizinhança do ponto e serem contínuas no ponto. Então, a gente tem no fundo que elas são iguais nesse ponto. d ROM y, d ROM x no ponto x0, y0 é igual d ROM x, d ROM y. Tá? Então a condição que a gente precisa é que essas derivadas parciais de segunda ordem elas existam, né? Uma vizinhança desse ponto, ou seja, elas estejam definidas um disquinho aberto que contém esse ponto aqui, mas ela precisa ser contínua no ponto. Tá? Aí, essas derivadas mistas são iguais, que é o que aconteceu aqui, né? Ó, vamos só ver aqui. Ó. Vou pegar aqui, por exemplo. Vou pegar até um quociente aqui. Seja f de xy, x sobre y. Ó, então vamos calcular as derivadas de segunda ordem aqui, d ROM x, d ROM y dessa f, no ponto xy. Observe que essa função não está definida quando y é igual a zero, tá? Então ela está definida exceto no eixo x, que é onde y é igual a zero. Então isso aqui é igual a quê? Bom, como que eu calculo essa derivada? Eu vou interpretar essa notação. Então, essa notação me diz que eu vou derivar em relação a x a derivada parcial da f em relação a y. Tá? Bom, o
que dá isso? Vou derivar então primeiro em relação a y. A hora que eu derivo isso aqui em relação a y, x é constante. É a derivada de y a menos 1, né? Ou de 1 sobre y. Então vai ficar menos x sobre y ao quadrado. Né? Eu vou estar derivando, estou derivando em relação a y, né? Primeiro. Eu estou derivando em relação a y a menos 1, né? Que é 1 sobre y. É menos 1 sobre y a menos 2, que dá menos 1 sobre y ao quadrado. Né? Lembra que o x ele sai da derivada porque ele é constante em relação a y. Bom, agora se eu for derivar isso aqui em relação a x, aí o menos 1 sobre y ao quadrado é constante, a derivada de x em relação a x é 1. Isso aqui dá menos 1 sobre y ao quadrado. Observa que isso aqui é contínua, exceto no y igual a zero, que ela não está nem definida. E agora vamos calcular outro. Então, agora eu vou derivar primeiro em relação a x sobre y. Opa, faltou eu colocar aqui, né? Bom, deixa eu colocar aqui derrom f, derrom x. Então, ó, bom, vou derivar f primeiro em relação a x. Então, ó, a f está aqui. A hora que eu derivo em relação a x, 1 sobre y é constante. A derivada de x em relação a x é 1. Então, vai ficar 1 sobre y. Bom, a derivada de 1 sobre y em relação a y dá menos 1 sobre y ao quadrado. Então, observa aqui. Essas coisas são iguais, né? Exceto em y igual a zero, né? Que ela não está definida. Tá? Então, o teorema de Clairaut ele diz isso. Se eu sei que as derivadas parciais mistas, elas existem perto de um ponto, e elas são contínuas nesse ponto, elas são iguais nesse ponto. Tá? E para funções de 3 ou mais variáveis, né? É a mesma coisa. Deixa eu só, antes disso, as notações que a gente tem, né? Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as notações, que aí confunde um pouco, notações, né? Então, a que a gente viu foi essa, né? Por exemplo, se eu denotar 2f, derrom x, derrom y. Isso aqui, que é a que a gente está usando, né? Eu derivo em relação a x, a derivada parcial da f em relação a y. Essa é uma notação. Vocês lembram que eu tinha denotado também a derivada da f em relação a y por fy? Isso aqui também é a mesma coisa derivada parcial da f em relação a y. Então, se eu usar uma notação desse tipo, essa derivada parcial aqui, a gente escreve ela assim, f y x. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar a derivada em relação a y e depois derivar em relação a x. Então essa aí que confunde um pouco. Tá? Essa aqui confunde um pouquinho porque, ó, aqui a gente vai da onde? Eu vou derivando da direita para a esquerda. Aqui é o contrário, a gente deriva da esquerda para a direita. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui, ó, com essa notação. Tá? Essa notação é igual a isso aqui. Ó. Essa notação é igual a essa. Então, isso que eu falo que pode confundir um pouquinho. Quando eu estou com essa notação aqui, eu sempre vou derivando da onde? Da direita para a esquerda. Então, calculo primeiro a derivada em relação a essa, depois em relação a essa, e assim sucessivamente. Vou caminhando da direita para a esquerda. Aqui a gente vai da onde? De dentro para fora. Então, eu calculo primeiro essa derivada,
de dentro e depois a derivada de fora. Então essa que é a diferença de notação, e o livro ele usa as duas notações, então só tomar um pouquinho de cuidado qual tipo de derivada. Tá? Em geral isso aqui não dá tanto problema, né? Porque as derivadas parciais, na maioria dos casos, elas são contínuas. Mas se eu pegar uma que não é contínua, o yx é diferente do xy. Tá? É só isso em relação às derivadas parciais. Tá? E para funções de 3 ou mais variáveis, bom, não tem dificuldade, né? Bom, se a gente tem aqui uma função de 3 ou mais variáveis, eu vou colocar uma de 3, mas as derivadas de ordem superior se comportam da mesma forma. Né? Bom, se eu quero derivar f, derivada parcial de segunda ordem, xy é a mesma coisa. Derivada em relação a x, derivada parcial da f em relação a y, no ponto xy. Tá? Bom, eu tenho mais opções, né? F d z d x, por exemplo, calculo derivada parcial. Então, derivo da direita para a esquerda, né? Derivada da f em relação a x. Eu derivo primeiro isso, depois derivo em relação a z. Ó, se eu quero uma de terceira ordem, né? Aqui eu tenho mais possibilidades mistas. Por exemplo, posso derivar em relação a x, em relação a z, em relação a y. Tem que tomar cuidado com a compatibilidade. Aqui eu estou dando a ordem, tem que ser compatível com o que está aqui. Então, vou derivar parcialmente 3 vezes. É o que está aqui. Derivei parcialmente 2 vezes. É o que está aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Então, é sempre da direita para a esquerda. F de y de xy. Eu não coloquei no xy, né? Então, o que eu faço? Derivo primeiro em relação a y, tem uma função que depende, aqui é x, y, z, né? Desculpa. 3 variáveis. Derivo primeiro em relação a y, tem uma função que depende de x, y, z. Pego essa função, derivo em relação a z. É uma nova função que depende de x, y, z, derivo em relação a x. Tá? Ó, aqui tem também, pode fazer aqui bastante coisa, né? Derrom Z2, derrom Y. Né? Derivar em relação a Z, da derivada em relação a Z, da derivada em relação a Y da F. Então, derivo primeiro. Derivo primeiro em relação a y, obtenho uma função de 3 variáveis, que eu derivo em relação a z, obtenho uma função de 3 variáveis, que eu derivo em relação a z. Tá? Bom, se a gente tiver também que as derivadas parciais sejam contínuas, derivadas mistas, né? Desculpem. Vale o teorema de Clairaut. Eu queria que ela tenha escrito de uma forma mais geral, mas não dá. Mas não perde também, porque o teorema de Clairaut ele envolve 2 variáveis, ele não envolve 3. Ele é aplicado, por exemplo, aqui. Se eu tenho isso aqui, eu tenho derrom z, derrom y, derrom z, derrom x, ou derrom y, derrom x, então eu trabalho o teorema de Clairaut sempre com 2 variáveis. Tá? Então, o teorema de Clairaut permanece válido para funções
se as derivadas mistas de segunda ordem são contínuas, um ponto, então elas são iguais. Na verdade, tem que estar definida numa vizinhança do ponto, né? E continua no ponto. Então, ó, por exemplo, ó, o meu exemplo aqui. Ali no caso que eu estou falando é isso, né? D2F, D1x, D1y e XYZ é igual a D2F, D1y, D1x e XYZ. Mas também eu tenho isso aqui, ó, D2F, D1y, D1z e XYZ é igual a 2F, D1Z, D1X, XYZ. Isso vale sempre. Bom, deixa eu colocar aqui um exemplo. Termine. D2 a D3 F D1 X D1 Z2 E vezes F D1 Z D1x, D1z para f de x, y, z igual a x vezes y vezes z. Só para a gente entender a ideia. Bom, primeiro, né, ó, então, derivada de terceira ordem, D1x, D1z2, aqui em x, y, z. Quem que é isso? É eu derivar em relação a x, derivar em relação a z, a derivada da f em relação a z, x, y, z. Ou seja, vou só repetir aqui, D1, D1x, D1z. Eu vou colocar aqui, sem calcular antes, qual que é a função? O que é a f? X vezes y vezes z. X, fechou de fora. Então, ó, o que vai dar isso aqui? D1x, D1z. Agora sim, vou começar a calcular as derivadas. A hora que eu derivo isso aqui em relação a z, o que dá? Dá x vezes y. X vezes y ele é constante em relação a z. Então, isso era a derivada de z em relação a z dá 1. Bom, a hora que eu vou derivar isso aqui em relação a z, isso aqui é constante, porque não depende de z, constante em relação a z. Essa derivada aqui dá 0, isso aqui dá 0. Bom, eu já posso de cara colocar que isso aqui é igual a 3f
d ROM x, d ROM z2. Por quê? Porque eu já... Bom, eu calculei... Não, desculpa. Coloquei errado. Quero colocar o de cá. Isso aqui foi o que eu calculei, né? Agora eu estou colocando a outra. Por que é igual a outra? Eu estou afirmando que essas duas coisas são iguais. Por quê? Porque eu estou com um polinômio. Isso aqui é um polinômio de 3 variáveis. O polinômio de 3 variáveis ele tem derivada de qualquer ordem contínua em relação a qualquer variável. Tá? Como a f de x, y, z igual x vezes y vezes z é um polinômio, de 3 variáveis, então ela possui, ela que eu falo a função, né? Derivadas parciais de qualquer ordem. Ordem contínuas. Qualquer uma delas, de qualquer ordem, mistas, né? Qualquer uma delas são contínuas. Bom, mas ainda assim não conclui que essas coisas são iguais. Porque o teorema de Clairaut ele coloca condição sobre duas, né? Mas ó, vou só reescrever. Vou apagar aqui para reescrever. Note que a gente tem isso, né? Ó, D3F, vou copiar aquela lá. D ROM x, D ROM x, D ROM z2. Isso aqui é a mesma coisa, vou escrever corrido. 3F, D ROM x, D ROM z, D ROM z. Tá? Não é muito comum a gente usar isso aqui não, viu? Porque aqui a gente já simplifica colocando D ROM z2 para não confundir variáveis. Ou ainda, bom, vou simplificar um pouquinho, vai ficar D2, D ROM x, D ROM z, D ROM f, D ROM z. E agora eu vou escrever esse outro lado, essa aqui. E 3F, D ROM z, D ROM x, D ROM z é igual. Vou escrever do mesmo jeito, D2, D ROM z, D ROM x, D ROM f, D ROM z. Certo? Essas duas coisas aqui só está trocada, né? A ordem de derivação. A função aqui dentro é a mesma. Essa aqui é uma g de x, y, z. Então as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, porque derivadas parciais de qualquer ordem, estou com um polinômio. O polinômio possui derivada de qualquer ordem em relação a qualquer uma das variáveis. E as derivadas mistas também. Então, como as derivadas parciais aqui de segunda ordem, mistas, d ROM x, d ROM z, dessa função aqui, ó, são contínuas, essas coisas são iguais. Tá? Então, não preciso nem partir calcular a segunda, que já é imediato, né? Já enxerguei que aqui eu tenho essa propriedade. Claro que eu estou no caso particular de polinômio, que eu sei que tem derivado de qualquer ordem contínua. Polinômio, composição, de polinômio exponencial, coisas desse tipo, né? Você consegue garantir que ela tem derivada em relação a qualquer variável, derivadas mistas de qualquer ordem contínua. Tá bom?